Tarde, todos e todas. Aqui estamos para o grande debate dessa terça-feira do Congresso de Política de Gestão de Saúde da Abrasco. Esse debate abordará o tema das políticas sociais no contexto de uma reflexão sobre Estado, sobre democracia, sobre saúde, e nós temos aqui conosco três pessoas que são muito envolvidas e grandes produtores de conhecimento, de reflexão sobre o tema. Primeiro, o Marco Antônio Rocha, que é um economista formado pela UFRJ, e ele é doutor em economia pela Unicamp e continua lá na Unicamp, no Instituto de Economia, junto com um grupo de pesquisadores muito atuante, muito respeitado por nós nesse campo das políticas sociais, e ele está no Núcleo de Economia Industrial e de Tecnologia, no NEIT, do Instituto de Economia. Então, muito bem-vindo, Marco, você aqui falando, refletindo conosco sobre esse tema, e logo na sequência, o Jair Nilson, que dispensa qualquer apresentação, que é o nosso velho companheiro, militante da luta pela reforma sanitária, professor da Universidade Federal da Bahia, ele que é mestre em medicina pela Universidade Federal da Bahia e também doutor em saúde pública pela Universidade Federal da Bahia, e é hoje professor titular do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA. Ele recentemente está aposentado, mas mantém-se firme e atuante, coordenando o Observatório de Análise Política em Saúde. Então, meu queridíssimo companheiro, mestre, amigo, Jair Nilson Paim. Por último, mas não com menor importância, o nosso também queridíssimo amigo José Noronha, que também dispensa apresentações. O Zé Noronha é médico também, ele formou pela UFRJ e fez o doutorado dele em saúde coletiva na UERJ, ainda já numa época que ele também era presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, nossa Abrasco. Ele hoje é médico do ICICT, da Fiocruz, ex-professor adjunto do IMS da UERJ, ele foi secretário estadual de saúde do Rio de Janeiro, foi secretário de atenção básica do Ministério da Saúde, foi, como já disse, ex-presidente da Abrasco, hoje está na direção do SEBS, é um grande ativista pelo direito à saúde e pelas lutas democráticas de uma forma geral. O Noronha é uma dessas pessoas, como vários outros da reforma sanitária, que transitam no mundo da gestão e no mundo da academia e têm uma vasta contribuição e produção acadêmica nesse tema que nós vamos discutir aqui nessa mesa. Bom, essa mesa será de extrema importância nesse momento que o Estado já se desviou de tal forma, né, dentro dessa concepção liberal, neoliberal, ultra-neoliberal, né, de um Estado que se importa muito mais em assessorar e fazer render os interesses das empresas e dos empresários do que prover proteção social aos seus cidadãos, aos cidadãos do nosso Brasil. E estamos nesse momento grave, chegando quase a 300 mil mortos pela pandemia, né? Essa situação de uma absoluta ingovernabilidade que ocorre na gestão dessa crise sanitária e também que se associa a uma crise política, a uma crise econômica, mas que, essencialmente, se deve a essa condição, né, onde o povo brasileiro se vê em profundo desamparo, né? E o vírus ganha essa guerra de uma forma muito simples. Então, por isso é que essa mesa ela ganha muita importância. E começando as reflexões
desse nosso momento do Congresso, eu abro a palavra para o Marco Antônio, lembrando que cada palestrante, cada colaborador desse grande debate falará durante 20 minutos. Imediatamente nós abriremos o debate, então, ao longo dessas exposições, vocês podem fazer perguntas, mandar as perguntas que nós reservaremos 40 minutos finais aos debates com o público que está assistindo esse grande debate. Então, o Marco Antônio, nosso convidado da Unicamp, é o primeiro, então, a falar nessa mesa. É com você, Marco Antônio. Bem, boa noite a todos e a todas que estão ouvindo a gente aqui. Queria começar agradecendo o convite e a responsabilidade imensa que é participar dessa mesa, mais do que bem cotejada aí. Eu vou tomar isso um tanto como uma tarefa, um desafio, porque eu, ao contrário dos demais, não sou especificamente da área, né? Quer dizer, eu venho da área de economia industrial e eu venho da análise do setor muito mais com um olhar de economista e mais especificamente de olhar de economista industrial. Isso significa, trocando em miúdos, eu estou olhando de forma muito crua, na verdade, a estrutura e a dinâmica de concorrência do setor e as mudanças que ocorreram nas últimas décadas aí. Então, eu preparei, de certa forma, a minha exposição, dentro da minha área de pesquisa, eu acho que da minha área de expertise, pensando em contextualizar um pouco essas mudanças. Vou tentar, deixa eu só controlar meu tempo aqui, 18h12. Porque eu quero... Com 5 minutos antes, ok? Ótimo. Porque eu quero fazer uma contextualização sobre essas mudanças e sobre algum tempo, justamente para colocar, na minha opinião, na minha leitura, quais serão os desafios em relação à regulação do setor por conta das mudanças da estrutura de concorrência e os desafios que isso vai abrir em relação às políticas públicas. Bem, é óbvio que não dá para esgotar tudo isso, mas eu quero pelo menos fazer uma contextualização e chegar nesses desafios para colocar isso como debate, já que a minha fala, de certa forma, é uma fala de abertura. Então, começando, eu vou iniciar com alguma contextualização, uma contextualização sobre essas mudanças, desde mais ou menos do final da década de 90 para cá, demonstrando, de certa forma, quais foram os principais agentes e o sentido, ou quais são as macro tendências do que está ocorrendo no setor a partir de mudanças e de fatores que são mais recentes. Acho que talvez o grande condicionante dessa mudança na concorrência a partir dos anos 90 foi a crescente participação dos fundos financeiros na estrutura acionária das empresas de serviços de saúde, no setor privado. Isso foi uma mudança de grande magnitude, não é uma mudança única do setor de saúde, quer dizer, do setor de serviços de saúde. Isso é uma mudança que ela é quase uma macro mudança, vamos dizer assim, do sistema capitalista. Está muito associado com um debate que geralmente é atrelado a uma parte dessas modificações que está classificado como financiarização ou se insere no debate sobre financiarização. Mas o dado é que nada menos, entre 97 e 2015, mais do que um quarto das operações de aquisição globais do setor de serviços de saúde foram majoritariamente comandadas pelos fundos financeiros, ou seja, tiveram os fundos financeiros como principal acionista, como principal agente do processo de aquisição de outras empresas de serviços de saúde. Como o volume de aquisição foi muito elevado, a partir do final da década de 90, eu não trouxe especificamente o dado, mas isso é notório, isso é coberto por mídia, foi bem noticiado a onda de fusões e aquisições que o setor passou desde o final da década de 90. Esses agentes financeiros, esses fundos financeiros entraram na estrutura acionária desses fundos, dessas empresas de serviços de saúde, promovendo, não só uma mudança da lógica corporativa desses serviços de saúde, quer dizer, muito mais atrelado nesse momento à lógica financeira,
E aí eu não estou chamando da lógica propriamente especulativa, mas sim a análise de rentabilidade que se submete os investimentos desses fundos financeiros. E para se adequar a isso, o principal mecanismo de vazão desse processo foi um processo de concentração em nível global, né, atrelado a esse processo de fusão e aquisição, que gerou um incremento significativo das escalas operacionais das grandes empresas de serviços de saúde e gerou uma espécie de disseminação desse padrão de concorrência global que eu vou tentar esmiuçar um pouco melhor. Bem, como se dá esse processo? Esses fundos financeiros entram nessa estrutura acionária, capitalizam as estratégias dessas empresas de serviços de saúde para aquisição de outras empresas, promovem uma crescente verticalização, né, em relação a outros serviços de saúde, permitem uma concentração do poder econômico, que permite também uma mudança generalizada dos marcos de regulação do setor, permitindo, inclusive, esse tipo de movimento de verticalização que não era tão disseminado assim, e, de certa forma, leva, espalha, dissemina essa participação dos fundos financeiros como agentes próprios, participativos da estrutura acionária das empresas de saúde mundo afora. Nesse processo, você tem, ou seja, dois vetores que disseminam e padronizam essa estrutura acionária. O primeiro dele, como eu comentei, está muito relacionado com o debate que se faz sobre financiarização. Ou seja, não é um fato específico que esses fundos financeiros entrem apenas nos serviços de saúde. Se generaliza a participação dele em empresas de modo geral. Esses fundos financeiros crescem muito com a inflação de ativos, com a inflação de ativos financeiros que você tem a partir do final da década de 90. E eles crescem não só nos Estados Unidos, embora esse processo comece nos Estados Unidos, eles crescem no mundo afora. E eles se interessam, por esse setor de serviços de saúde, dada a sua lucratividade e sua capacidade, a partir da mudança de regulação, promovida por esses atores, promover também, ou pelo menos dar vazão, a um processo de concentração e verticalização que anteriormente não era possível. Então, esse setor se torna privilegiado, um parênteses também, assim como a educação também, no sentido em que, bem, você tinha um setor, geralmente com alta participação pública, geralmente ainda bem regulamentado e bem controlado do ponto de vista da concentração de mercado e das possibilidades de verticalização. Quando essa mudança de regulação, quando há essa mudança de regulação, isso cria um mercado também privilegiado para a ação desses fundos financeiros promoverem uma certa concentração e, com isso, promoverem aumento das escalas operacionais desses serviços de saúde, aumento da lucratividade e, de certa forma, nesse momento ainda no final da década de 90, também comportar uma certa assimilação ainda do paradigma tecnológico da microeletrônica, da terceira revolução industrial, e dos aumentos de custos provocados por essa assimilação desse paradigma tecnológico. Então, é um processo que tem uma certa afinidade, quer dizer, esses fundos financeiros permitem, na verdade, diluir o custo fixo aumentado por esse novo paradigma tecnológico, aumentando as escalas operacionais, promovendo um processo de verticalização que criam também sinergias em relação a esse paradigma e promovendo uma espécie de internacionalização generalizada também desses grandes serviços de saúde. Como eu falei, esse é um dos vetores de disseminação desse padrão de concorrência, que, como eu comentei, começa nos Estados Unidos, mas rapidamente ele se torna global. Ele se torna global por quê? Primeiro, pela importância que, nas diversas economias do mundo, esses fundos financeiros vão assumindo. E, posteriormente, porque as próprias estratégias setoriais dos serviços de saúde vão impondo para estratégias de aquisição, de aumento das escalas operacionais por conta do impacto dos custos fixos, e a própria atuação das empresas de serviços de saúde num segundo momento, e a internacionalização dessas empresas de serviços de saúde vai disseminando também esse padrão de concorrência à medida que elas vão adquirindo outras empresas em outros países. Passando para o Brasil, na verdade eu fiz uma contextualização muito generalizada, mas de um movimento que foi global. Se a gente pensar no Brasil, esse movimento chega ali, comecinho da década de 2000, tanto com o processo de aquisição de grandes empresas, mas também por crescente interesse dos próprios fundos financeiros brasileiros, Gávea e outros fundos financeiros, BTG Pactual, etc., em participar
desse processo, que, como eu falei, já havia se demonstrado um processo de grande potencial em termos da economia global, ele se torna agora um processo em que os fundos financeiros do Brasil também aumentam o interesse em participar desse processo. Ao mesmo tempo, você vê um processo, né, quer dizer, a internacionalização dessas grandes empresas de serviços de saúde que estão, né, sendo capitalizadas por esse movimento global, penetrando no mercado brasileiro. Eu acho que talvez as duas operações mais simbólicas desse processo seja a aquisição da Amil e da Golden Cross por dois, um pela United Health, que é controlada por um grande fundo chamado BlackRock, e a aquisição da Golden Cross, que, se não me falha a memória, foi realizada por outro grande fundo financeiro, que é o KKR, se a gente for traduzir isso em português. Esses dois fundos são dois fundos muito ativos, não são os únicos, mas são dois fundos muito ativos nesse processo de concentração global de capital que você tem nos serviços de saúde. Nesse sentido, esse processo transborda no Brasil porque o mercado brasileiro possui características muito específicas, né, e muito marcantes que tornam o mercado brasileiro especialmente atrativo para esse tipo de processo. Eu vou citar alguns. Primeiro, o tamanho continental, quer dizer, o que permite uma vazão num processo de concentração de mercado, né, de grande escala e, portanto, capaz de diluir esses custos fixos dessas novas tecnologias e comportar um aumento de lucratividade dos fundos nesse processo, né, uma certa divisão de tarefas em termos de risco e custo operacional entre o público e o privado, que torna a operacionalidade do privado também atrativa, lucrativa, no caso brasileiro, justamente pela divisão de tarefas com o setor público. Uma crescente classe média, a gente já está falando de meados da década de 2000, quer dizer, um momento de aumento da renda per capita, de aumento do próprio mercado brasileiro, que torna o mercado brasileiro um tanto atrativo para isso, e o que a gente chama em microeconomia, uma certa preferência revelada dessa classe média, quer dizer, desse aumento de poder de compra, ser direcionado para o setor privado, né, que historicamente garante um certo sinal de status e seu acesso em termos de serviço. Ou pelo menos, como a gente fala em microeconomia, parece que há uma certa preferência revelada do consumidor à medida que aumenta a sua renda per capita, ele migrar para o sistema privado. Ou pelo menos entende assim. Bem, a conjunção desse processo garante, durante a década de 2000, uma concentração significativa desse mercado no Brasil. Se a gente pegar em termos de planos de saúde, em 2000 a gente tinha um número de operadoras de 1.380, isso passa para 711 em 2020. O número médio de beneficiários, também no mesmo período, em 2000, é de 22,7 por operadora, sobe para 66,1 mil pessoas por operadora. As 10 maiores operadoras, em 2020, passam a controlar 40% do market share desse mercado. Isso em planos de saúde. Se a gente for falar em hospitais, na rede privada de hospitais, os 10 maiores controlam 35% dos leitos da rede privada. Então, a gente passa, nesse momento, ao longo da década de 2000, por uma concentração bem significativa desse mercado brasileiro, né, acompanhado de um processo de verticalização, quer dizer, de um crescente interesse dos planos de saúde também em realizarem operações de aquisição, tanto na medicina diagnóstica quanto na administração hospitalar. Isso vai promovendo uma certa concentração nesse mercado e garantindo justamente essa vazão, quer dizer, esse aumento de escala operacional. Se a gente for passar agora, pensando um pouco mais em aspectos normativos, aí eu vou colocar algumas questões relativas ao que essa estrutura, de certa forma, produz ou tem como resultado, como consequência, e para a gente já se organizar um pouco, para esse tempo aí que me falta, para eu passar um pouco para a gente pensar nos desafios regulatórios a partir da exposição. A gente também, nesse processo, a gente criou uma alta concentração da estrutura de receita na sua dependência entre essas grandes empresas. Dá um exemplo. Cerca de 90% dos pagamentos feitos à rede privada hospitalar vêm dos planos de saúde, que também tem uma participação, uma concentração muito grande na geração de receita na medicina diagnóstica.
Para além disso, a gente tem que entender isso como uma correia de transmissão, quando a gente está pensando em termos de mercado, análise de mercado, 75%, né, desses planos, quer dizer, do pagamento desses planos de saúde ocorre através da modalidade de planos coletivos. Isso é um aspecto bem importante da gente pensar na evolução futura desse mercado, porque significa o seguinte: você tem uma alta dependência dos planos de saúde em relação aos planos coletivos. Novamente traduzindo em termos mais específicos. Você tem uma alta dependência da receita dos planos de saúde vinda do emprego formal e do emprego principalmente corporativo. A partir disso, você tem uma alta dependência da rede privada hospitalar e da medicina diagnóstica, dos pagamentos feitos e do crescimento do mercado justamente de planos de saúde. Esse é um dos aspectos normativos importantes da gente entender o que vai gerando em termos de concentração e encadeamento desse processo em relação a concentração de mercado criado pela presença desses fundos financeiros. Passando agora para a última parte, já que eu estou caminhando aí para o final, finalzinho, eu vou colocar algumas questões, agora amarrando o que eu comentei brevemente, para a gente pensar alguns aspectos, alguns desafios em termos regulatórios, somente nesse cenário econômico no pós-pandemia, nesses últimos 5 minutos agora, como eu fui avisado. Primeiro é a evolução do emprego formal. Quer dizer, a gente tem um cenário econômico muito complicado pela frente, com altíssimo desemprego, com uma desestruturação da nossa estrutura ocupacional e com provavelmente um número de fechamentos de vagas de emprego formal bem elevado em 2021. E a gente tem muito pouca certeza do que acontecerá nos anos seguintes. Né? Isso cria uma pressão em termos de receita para os planos de saúde que vai ser empurrada adiante para todo o setor de serviços de saúde. Em termos de empresariais, de análise empresarial, o que isso aponta geralmente quando isso acontece em algum mercado? Que se force um processo de verticalização. Essa é a saída estratégica que geralmente o setor corporativo dá esse tipo de arranjo. Né? Quer dizer, impulsione um processo de aquisição para outros elos da cadeia, de modo a reduzir, né, justamente os custos e absorver a rentabilidade gerada em outros elos da cadeia. A segunda mudança é o seguinte: você tem uma economia extremamente fragilizada nesse momento, e você teve uma redução dos procedimentos de saúde, isso é verificado nos desembolsos dos planos de saúde, e, portanto, há uma demanda reprimida que vai ser empurrada também para os próximos anos. Então, some-se ao fato de você ter, provavelmente, uma redução da geração do emprego formal e da principal fonte de renda dos planos de saúde, também uma pressão maior por desembolsos nos próximos anos. Esse é um segundo fator que aponta para uma tendência de concentração desse mercado. Terceiro fator, na verdade, eu separei 4, todos eles apontam para as tendências de concentração, já me adiantando. A gente tem um setor que é marcado por uma grande assimetria da relação entre usuário e cliente, fornecedor de serviço, e principalmente uma grande assimetria de informação que gera um grande poder de mercado para empresas que têm poder de mercado, ou seja, grandes empresas. Esse é um terceiro fator, quer dizer, a assimetria que a própria concentração, dadas de especificidade do setor de serviços de saúde, garantem às grandes empresas verticalizadas do setor de saúde. Por quê? Porque há compartilhamento de informação, você tem um aprimoramento na análise de risco quando você compartilha informações que vêm da medicina diagnóstica para planos de saúde, para administração hospitalar. Isso tudo impulsiona, em termos de geração de sinergia e eficiência, no momento que há pressão sobre receita e custos, também, vamos dizer assim, empurra para uma tendência à verticalização desse setor e, como já era de esperar, também uma concentração. E a última questão, que é extremamente importante, é que, assim como na década de 90, e já caminhando para o fim, a gente também está passando por uma mudança de paradigma tecnológico. Ou seja, provavelmente vai haver um aumento na pressão de custos pela assimilação de novas tecnologias, uma busca também por aumentos de escalas operacionais para a diluição dos custos relativos de absorção dessas novas tecnologias de automação, e uma eficiência dessas tecnologias que aumentam conforme a sua verticalização
e a alimentação dos dados, quer dizer, do próprio processamento de dados, fornece essas tecnologias, o que garante um certo deslocamento das vantagens comparativas também para as empresas próprias do setor de tecnologias da informação, né? Ou seja, já é um fato já presente no setor, um certo interesse de empresas de serviços de informação, Google, para ficar no exemplo, em participar, pelo menos, do processamento de dados, triagem e análise de medicina diagnóstica desse setor. O transbordamento das tecnologias da indústria 4.0, né, do novo paradigma digital para o setor de serviços de saúde, também vai ter como efeito, inicialmente, um aumento da automação e uma grande eficiência no processo de automação dos primeiros, vamos dizer assim, passos de processamento e triagem de informação no setor, se estendendo a toda a medicina diagnóstica, cirúrgica, etc. Ou seja, você novamente vai estar também, por conta da mudança do próprio progresso tecnológico, empurrando mais uma pressão de custos nesse setor. E aí, para concluir, o que eu queria chamar a atenção é justamente o tamanho do desafio regulatório que se coloca conjunturalmente, quer dizer, nesse momento, em relação ao setor. Não só em termos da conjuntura econômica, quer dizer, a própria fragilidade da economia brasileira nesse momento coloca em xeque a principal fonte de receita dos planos de saúde, e dado a dependência que foi criada das receitas e da concentração desse setor para todo o setor privado. Para além disso, você tem uma certa demanda reprimida, uma própria demanda que será provocada pela Covid em termos de aumento dos desembolsos dos planos de saúde e do restante do setor, e, para além disso, uma pressão vinda de custos. Quer dizer, isso tudo deve desaguar numa pressão muito grande em termos de verticalização, né, de compras de empresas e de fusão de empresas das diversas atividades dentro do setor de serviços de saúde, e também novamente para mais uma rodada de fusão e aquisição dessas empresas, aumentando o grau de concentração e o poder de mercado das grandes empresas que já atuam nesse setor, né? Eu tentei realizar aqui uma breve análise de conjuntura, dado as modificações que ocorreram na concorrência, apontando e tentando ressaltar justamente a necessidade de se regular e de se pensar em termos, primeiro, da importância que existe o controle e processamento de dados agora nesse processo e os efeitos que a verticalização pode ter em relação à criação de poder de mercado. Em segundo, né, a questão de como há uma série de tendências que apontam justamente para que deve haver um grande esforço das empresas a empurrar essa concentração de mercado ainda mais além do que a gente viu nesses últimos anos. Eu acho que é isso, acho que a gente pode abrir para as demais falas e para o debate. Eu acho que a partir daí a gente pode esclarecer mais coisas. Muito obrigado. Muito obrigada, Marco Antônio. Acho que você traz elementos muito importantes e novos para a reflexão da saúde, com essas advertências sobre a questão da concentração do mercado, né? E toda essa dinâmica do capitalismo e, naturalmente, a verticalização do setor corporativo e toda essas evidências que você nos traz e também as tendências que nos adverte, né? E ao convocar a regulação, você também coloca aí a importância do papel do Estado, né, nesse processo que envolve a regulação não só de dados, mas também de um certo disciplinamento desse processo que está por acontecer e que já está acontecendo, como você mostra, né? Eu passo imediatamente ao Jair Nilson para fazer a sua reflexão e lembrando que, ao final dessas três colocações, dessas três palestras dos nossos convidados, abriremos o debate. Para quem entrou agora, vocês mandem as perguntas que, ao final, nós reservamos 40 minutos para diálogo com os nossos palestrantes. Jair Nilson, com você, por favor. Boa noite. Obrigado
Ana, pela apresentação. Eu quero fazer um agradecimento inicial à organização do Congresso e nos dar esta oportunidade de, mais uma vez, falar para as colegas e para colegas em relação à temática da política, da gestão e do planejamento em saúde. Eu quero também cumprimentar a comissão organizadora por ter definido este eixo com um conteúdo bastante abrangente, incorporando, portanto, temáticas de alguma forma estavam paralelas ou acessórias às discussões sobre, por exemplo, o Sistema Único de Saúde, nos permitindo, inclusive, a recuperar a discussão econômica, vendo, por exemplo, os movimentos do mercado, como a apresentação do Marco Antônio, que eu aproveito para também parabenizá-lo, mas também, como chama atenção na fala final da Ana, a oportunidade de nós resgatarmos, de recuperarmos o conceito de Estado. Então, eu acho que esta é uma temática muito presente nas origens da saúde coletiva brasileira, mas que, de alguma forma, foi se perdendo ao longo do tempo, quando outros temas ou subtemas passaram a ter uma hegemonia maior, sobretudo quando se considera a influência norte-americana sobre os cientistas sociais e, particularmente, da saúde pública que nos interessa. Então, acho que esse resgate do conceito de Estado nos permite problematizar ao longo desse debate que teorias se apresentam como mais pertinentes para a questão da saúde e, especialmente, das políticas sociais e das políticas de saúde, e se pudéssemos ser um pouquinho mais ambiciosos, que ao longo desses próximos anos possamos retomar uma discussão sobre as contribuições para uma teoria crítica do Estado. Nós tivemos a oportunidade recente, né, de observar um fenômeno que não se imaginava há muito tempo ocorrendo nos Estados Unidos, em que um grupo de fanáticos invade o Capitólio e tenta, de alguma maneira atabalhoada, realizar um golpe de Estado, e praticamente na mídia e nas discussões sobre esse episódio, praticamente não se fala em inglês a expressão golpe de Estado. Tiveram que recorrer ao francês para poder falar de golpe de Estado. Isto porque nos americanos, da mesma forma que eles não gostam de discutir problemas e obstáculos, eles preferem desafios, eles também não gostam de discutir o Estado, porque implica uma intervenção sobre o mercado, sobre a sociedade e, particularmente, a expressão de como o Estado tem contribuído para a reprodução social e, particularmente, para a difusão do modo de produção capitalista. Então, acho que a organização do Congresso está permitindo a nós retomarmos, de alguma forma, essa temática. Claro que com uma agenda ou com um conjunto de temas que constituiu, portanto, este eixo, fica muito difícil fazer um recorte que não seja um tanto quanto limitado e arbitrário, não só em função do tempo, mas também das limitações teórico-metodológicas do expositor. Então, o que eu quero trazer, de alguma forma, à discussão é um olhar sobre os sistemas de saúde, particularmente sobre o Sistema Único de Saúde, dentro de um contexto que, de alguma forma, já foi tematizado pelo Marco, e que essa passagem do século XX para o século XXI
trouxe ameaças muito concretas para os sistemas universais no mundo e, muito especialmente, no âmbito do Brasil. Isso significa que nós tenhamos um certo compromisso de pensar a política de saúde não apenas como um espaço de debate, como um espaço de discussão, mas enquanto uma disciplina acadêmica também trabalhar com questões que são de investigação e questões também de intervenção. Tanto intervenções institucionais, como, por exemplo, a questão da regulação lançada pelo Marco, mas também questões vinculadas à militância, que eu acho que esta é a marca da saúde coletiva brasileira e a marca da construção da reforma sanitária e do SUS em particular. Em 2013, quando nós comemorávamos os 25 anos da Constituição Cidadã e, particularmente, da democracia, da retomada da democracia no Brasil, o Caderno de Saúde Pública, vinculado à Fiocruz, estimulou um debate sobre aquele episódio, sobre aquele momento histórico, e eu escrevi, de alguma maneira, um texto em que eu trazia a questão social como uma questão fundamental para entender os desdobramentos das políticas sociais e das políticas de saúde. A questão social esteve na emergência do capitalismo, no seu desenvolvimento e nas suas transformações recentes. E esta mesma questão social ela vai passando por diferentes tematizações. Se no início do capitalismo ela era tematizada como pobreza e que viabilizou, inclusive, a criação da primeira lei dos pobres, posteriormente, com o avanço das contradições desse capitalismo, ela se transforma em um espaço de lutas de classes. Posteriormente, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, no século XX, esta temática da questão social é traduzida na conquista de direitos sociais. Logo em seguida do período dourado do capitalismo e do chamado Estado de Bem-Estar Social, ao longo dos anos 70 e 80, há praticamente uma restauração da pobreza como tema da questão social, vinda pela hegemonia dos Estados Unidos, passando pelas suas fundações e especialmente pelo Banco Mundial. Daí que alguns autores chamam de uma refilantropização da questão social, porquanto as ajudas se colocavam muito mais importantes do que propriamente o reconhecimento dos direitos. Os europeus, posteriormente, trabalhavam com a ideia de exclusão e inclusão, e isso, de alguma forma, estimulou muito um debate no Brasil quando se passou de um governo considerado neoliberal para um governo mais vinculado às questões sociais, a questão democrática e a questão popular, de modo que a discussão mais recente passa a ser a tematização das desigualdades sociais, das desigualdades econômicas e, sobretudo, no caso brasileiro, depois do golpe de 2016, a questão da destituição dos direitos sociais, a apropriação dos direitos sociais por um conjunto de forças ligadas ao capital que conseguiram dar aquele golpe de 2016. Então, eu acho que esta pequena síntese que eu estou fazendo é no sentido de orientar a minha reflexão e compartilhar com vocês de que a questão social é constitutiva do capitalismo e, portanto, as políticas sociais e as políticas de saúde vão se alterando na medida em que esse modo de produção vai se desenvolvendo. Os estudos mais recentes, publicados nos últimos 5 anos, no âmbito das políticas sociais e das políticas de saúde, chegam a tematizar 2 tipos de políticas: as chamadas políticas neoliberais, que são os exemplos vinculados à questão da pobreza, e
uma certa viragem das políticas sociais do assistencialismo para o marco dos direitos sociais, que eles consideram como políticas sociais pós-neoliberais. E isso, muitos autores exemplificam com a situação da América Latina, de países como o Chile, com Lagos e Bachelet, a Argentina, com Néstor e com a Cristina Kirchner, o Uruguai com o Pepe Mujica. Então, são países que começaram dando continuidade às políticas neoliberais dos governos anteriores e que fazem uma virada, segundo alguns desses autores, que eles chegam a chamar de uma onda rosa, ou seja, uma onda distante do vermelho revolucionário dos anos 70 ou dos anos 80. No Brasil, nós não conseguimos ainda chegar a esta política social pós-neoliberal, porquanto, mesmo aquela pouca que tínhamos da comunidade solidária no FHC, do programa de Bolsa Família no período Lula, no Brasil Sem Miséria, na própria continuação do Bolsa Família no governo Dilma, com reduções expressivas das desigualdades econômicas até pelo menos 2005, após 2016, nós vamos ter uma expropriação desses direitos sociais com repercussões nos indicadores de saúde, conforme uma vasta produção científica que tem sido realizada aqui no Brasil, com publicações, inclusive, no exterior. Um terceiro ponto que eu queria trabalhar um pouquinho nessa reflexão é o objeto dessas políticas sociais e, particularmente, o objeto da política de saúde. Esse objeto tem a ver especialmente com as condições de vida das classes e dos grupos sociais, e, em última análise, com a produção e a reprodução da sociedade. A reprodução social, por sua vez, tem a ver com um conjunto de ações que o próprio Estado tem o papel de vir a realizar. O Estado não é apenas um instrumento ou não é apenas um aparelho repressivo ou um aparelho ideológico. O Estado, na medida em que articula as classes dominantes e desarticula as classes subalternas ou classes dominadas, o Estado também viabiliza uma certa reprodução social através daquilo que, sensu lato, se chama de política social. E aí tem uma série de exemplos, saúde é uma delas, mas educação, mas previdência, a questão do salário mínimo, a renda mínima, a habitação, um conjunto de setores que se recorta à realidade, e eu queria, inclusive, retomar um pouco uma parte da fala do Marco, porque cada um desses setores tem sido objeto de financiarização e de introdução, de invasão desses interesses do capital financeiro para poder garantir a sua reprodução ampliada. Um quarto elemento que eu queria também tematizar são algumas das contribuições recentes da economia política, e eu acho que uma parte o Marco já nos trouxe, mas nós temos vários estudos de centros, inclusive trabalhando em parceria a Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a Unicamp, a área de saúde coletiva, com o Instituto de Economia, que essas iniciativas vão realizando investigações que vão além da discussão, vão produzindo conhecimentos que não são facilmente identificados no plano fenomênico, mas que, a partir de um referencial teórico mais robusto e mais potente, é capaz de, portanto, de dar explicações que contribua para nós entendermos essa complexa relação público-privada existente no Brasil, a precarização do trabalho, inclusive a uberização dos trabalhadores de saúde, a reprodução do modelo médico hegemônico que vai em escala
seguindo esses outros interesses que já foram mencionados aqui. Então, nós vamos ter, pelo menos, 3 contribuições que eu gostaria de destacar desses estudos mais recentes que estão sendo realizados pela saúde coletiva, numa perspectiva interdisciplinar com outros companheiros de ciência política, de economia, de serviço social, etc. Primeiro, eu cheguei a mencionar que é a produção de um quadro teórico de referência robusto, capaz de nos auxiliar na investigação de sistemas e de políticas de saúde. Uma segunda contribuição que eu queria ressaltar são as relações do setor saúde com a dinâmica do capital, muito bem ilustrada pela apresentação do Marco, mas sem negligenciar os movimentos das forças sociais e políticas. Ou seja, não é apenas entendermos um certo determinismo econômico nas nossas escolhas, mas também estarmos atentos para identificar movimentos no âmbito da sociedade que resistem, recusam e vão criando alternativas a esses movimentos do capital. E uma terceira contribuição que eu queria chamar a atenção também é o desenvolvimento de toda uma linha. A Ana mencionou o Observatório de Análise Política em Saúde, mas isso não é exclusivo dos companheiros que estão mais vinculados a esse observatório, mas toda uma linha de pesquisa em análise política em saúde, e não apenas análise política de saúde. Políticas específicas, como materno-infantil, uma política de saúde mental, uma política de saúde da população negra, etc. Então, você trazer a perspectiva de buscar o Estado, o entendimento do Estado como locus de luta de classes, a possibilidade de entender o Estado como uma condensação material de uma relação de forças, em que as lutas que se passam na sociedade invadem o Estado e têm repercussões posteriores ou concomitantes com a própria sociedade civil. Eu acho que isso é uma das contribuições que esses estudos que estão sendo produzidos, pelo menos nos últimos 5 anos, respondem a uma crítica, por exemplo, que a professora Lilian Schreiber fez em 2015, em um texto seu, inspirado, inclusive, no José Ricardo Aires, sobre uma certa rarefação teórica que estava na área de saúde coletiva e, particularmente, na área de política, gestão e planejamento de saúde. Eu acho que nós avançamos nesses últimos 5 anos, tanto na perspectiva teórica, como também metodológica e técnica, juntando uma base empírica para melhor testar certas hipóteses que estão sendo colocadas para a nossa discussão. O nosso tempo já vai se esvaindo e eu gostaria de concluir com algumas considerações que podem ser, de alguma forma, estímulos para a nossa discussão e o debate. Houve uma reconfiguração das políticas sociais e do sistema de saúde nessas primeiras décadas do século XXI, e nós precisamos estar atentas a isso, porquanto novas linhas de pesquisa podem ser vislumbradas nessa perspectiva. O neoliberalismo, que tantas vezes muitos nós xingamos, vai além de uma ideologia dominante ou uma certa falsa consciência que orienta determinadas políticas econômicas e sociais. Acho que precisamos discutir o neoliberalismo na perspectiva do Harvey como uma teoria das práticas político-econômicas que se tornou hegemônica, e mais ainda, como um projeto de sociedade. E isto permite entender melhor como é que esse neoliberalismo, que parecia uma dimensão econômica, se articula tão facilmente com a direita e com a extrema-direita no Brasil e no mundo. A pandemia da Covid escancarou, portanto, as opções neoliberais para as políticas econômicas, sociais, ambientais e culturais. Então, acho que este é um momento muito importante, porque, se nós olharmos um pouquinho mais dinamicamente, vamos ver que a própria sociedade civil, que gerou o SUS, que gerou a reforma sanitária brasileira, foi capaz
de articular com a Frente pela Vida um reencontro com as forças sociais que são capazes de defender o direito à saúde e defender a democracia e defender uma cidadania plena para os nossos brasileiros e para as nossas brasileiras. Muitíssimo obrigada por essa brilhantíssima conferência, palestra que você nos traz, Jair Nilson, especialmente porque você nos recupera a nossa própria história e traz, com uma densa análise política, essa efervescente movimentação que nós temos na sociedade brasileira, que, ao mesmo tempo, está impactada por esse momento da pandemia, mas que se mostra vigorosa, não é? e ativa, como você nos mostra, né? E também por trazer elementos da reforma sanitária e de toda essa força ressurgida com a Frente pela Vida e outros movimentos, porque nós não temos a luta pela saúde, transcende hoje o próprio grupo ligado à saúde, né? O tema da defesa da saúde se tornou universal em todos os campos democráticos, as frentes populares, Povo Sem Medo, a Frente Brasil Popular, as grandes instituições corporativas, tipo a AB, a ABI, os sindicatos, já colocam uma unidade de pensamento em torno do SUS, e isso é muito alvissareiro, né? E você traz isso muito, muito bem, né? Quando nos provoca que a forma, né, de contrapor a esses dispositivos neoliberais, ultra-neoliberais, que lidam com os costumes, com as subjetividades, com o modelo de sociedade, não é? Que nós podemos também ter um rumo autônomo e soberano a partir dessa movimentação dos grupos sociais, dos atores sociais. E, por isso, você valoriza essa linha de pesquisa da análise política, né, que traz os atores para a cena e não apenas os movimentos, né, de formulação passiva das políticas, mas valoriza essas dinâmicas sociais. Enfim, eu acho que o Zé Noronha é o último a nos brindar com suas reflexões. Eu passo imediatamente para ele, lembrando a todos os nossos ouvintes que mandem suas perguntas, que, ao final, serão direcionadas a cada um dos nossos integrantes da mesa. Zé Noronha, por favor. Obrigado, Ana. Acabou que eu queria também conversar com o Jair Nilson, agradecer a oportunidade de estar aqui participando dessa mesa redonda. Agradecer particularmente a Rosana Onoco e ao Tanaka, que permitiram uma organização bastante competente do Congresso. Estivemos eu e o Jair Nilson, de certa forma, engajados, digamos, na configuração desse eixo da política e Estado. E acabou que, depois de ouvir o Marco Antônio e ouvir o Jair Nilson, eu tenho que fazer uma justificativa, porque acabou o Marco indo para o lado econômico, Jair Nilson, companheiro de longas, Marco Antônio é o companheiro mais recente de Travessia, de uma geração muito mais nova, do ponto de vista econômico, o Jair Nilson não foi, e um pouco justificar a trajetória, porque o que eu vou fazer agora é que pode ser um pouco pela própria apresentação que a Ana fez da minha pessoa, quer dizer, em que eu convivo um pouco, um pé na academia e um pé na luta política, um pé na luta na administração pública. E aí, quando começamos a refletir, estimulados por um trabalho do Centro Latino-Americano de Ciências Sociais e Saúde, em parceria com Ana Costa, Gustavo Noronha e Leonardo Castro, começamos a pensar no mundo, no Brasil, depois da pandemia, na América Latina, depois da pandemia. E já vinha causando grande inquietação em muitos de nós, já de alguns anos,
as reflexões de Gessé de Souza, um pouco da ideia da constituição da brasilidade, né, do ponto de vista da sociologia, digamos, da cultura, enfim, a crítica ácida que ele faz a Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, então, é a ideia da constituição da brasilidade. Isso fez com que eu começasse a visitar alguns autores que não pertencem tradicionalmente ao campo da política e causam certo arrepio em formulações, certamente Jair Nilson não, que é baiano, mas que causam um certo arrepio na formulação das pessoas, que é a dimensão revisitar, por exemplo, o Aníbal Quirrano e a ideia da colonialidade, e visitar Darcy Ribeiro, visitar Luiz Antônio Simas. Então, a minha fala, ao contrário do que eu próprio imaginei, é inspirada nesse artigo comum em que nós frequentamos essas praias mais difusas que transitam entre a análise política, os aspectos culturais, digamos, a alma brasileira, esse tipo de coisa. Então, eu vou fazer uma apresentação ilustrativa, uma parte dela ela vai... Espera aí, deixa eu abrir aqui. Já vai lá, apresentação do slide inicial. Espera aí. Vamos lá. O que é? Vamos compartilhar a tela. Vamos lá. O que eu vou falar é uma espécie de um trabalho que o livro acabou de sair, está recém saído do forno, que é um livro da Claxo sobre a América Latina após a encruzilhada, e o nosso capítulo, do Leonardo, Gustavo e Ana, chama-se A Humanidade na Encruzilhada, e trata da luta contra a barbárie. Eu vou tentar apresentar mais ou menos o espírito desse artigo e vou me dedicar particularmente ao último capítulo, que tem onde, digamos, se expressam com mais clareza. Então, a primeira coisa, Jair Nilson, aí você vai me entender, se eu estou tratando a encruzilhada, eu fui buscar em Luiz Antônio Simas, que é um babalorixá, a ideia do que é a encruzilhada em que nos encontramos. Então, Luiz Antônio Simas, que tem escrito sobre a pedagogia da macumba, ele fala que encruzilhada, às vezes as pessoas confundem a encruzilhada com labirinto, que o labirinto é onde você entra e não sabe onde sair. E Luiz Antônio Simas diz que na Umbanda, no Candomblé, digamos, a encruzilhada é ponto de chegada, porque ela tem uma dimensão de transcendência. É você entender que são múltiplos os caminhos de saída e onde a diferença convive. Isso eu acho... Ele é muito feliz nessa citação. E o ser encruzilhado, olha que frase maravilhosa, é aquele disponível para conhecer o outro. E essa encruzilhada é o lugar da disponibilidade para encantamento da vida. E que o Brasil é uma encruzilhada. Então, essa cultura eurocêntrica, a cultura agora norte-americano-cêntrica, essa ideia de que o pensamento é externo, da colonialidade de Aníbal Quirrano, quer dizer, onde as nossas elites elas se constituem como elites estranhas à sua própria terra, que foi que a formação nossa desse país, as elites que estranham querem oprimir na herança da escravidão, como vai na linha do Gessé. Então, eu comecei com essa citação e faço, para começar, a frase final do Antônio Simas, quer dizer, ouço, logo existo, bato tambor, logo existo, eu vibro, logo existo, jogo bola, logo existo, eu brinco, logo existo. Então, para começar, eu tive que pedir licença. Então, Laurier, entrei aqui. Então, sai de Exu e caímos no tema que é a estrutura do nosso artigo. O nosso artigo também se tomou a liberdade poética de se inspirar nos 4 cavaleiros do Apocalipse. Isso é uma gravura, provavelmente muita gente conhece, do Dürer, gravador alemão, que revela os 4 cavaleiros do Apocalipse para analisar essa encruzilhada e também o que vai ser, vou antecipando a conclusão, que é a ressignificação da própria morte, né? Então, o primeiro cavaleiro
é a peste. O que nós fazemos quando abordamos o problema da peste? Abordamos naturalmente a ocorrência dessa pandemia, né? Eu apurei a data, o dia de hoje, ainda há pouco, antes de entrar no ar, essa pandemia da Covid, que é realmente a maior pandemia do século XXI, e nunca foi vivido um grau de penetração, digamos, da medicina, da biologia, da peste, em seu sentido literal, de uma maneira tão dramática, digamos, na vida da humanidade, não é? E a crise humanitária, isso está em todos os jornais que estamos acompanhando, e é onde vão se expressar, ela vai incidir sobre as imensas iniquidades da nossa sociedade. Ela cavalga aquele mundo que o Marco Antônio descreve, aquele mundo é um mundo que se apropria de uma parte da sociedade brasileira, da qual a outra ela convive e transita no outro mundo. E são os bairros do Rio de Janeiro, para vocês verem a diferença da letalidade, peguei um indicador só, da zona sul do Rio é 16%, é 3 vezes menor do que os bairros da periferia. Estou falando do Rio de Janeiro, nem cheguei na Baixada Fluminense ou qualquer município da periferia de Salvador ou de Fortaleza, né? E aqui esse quadro icônico que mostra a primeira questão da peste, nesse solo de desigualdade, que é essa imagem icônica, que é Paraisópolis e Morumbi, que continua lá, Paraisópolis e Morumbi continuam. O Marco Antônio estava falando desse Morumbi aqui, do lado do Morumbi. E o Paraisópolis é 75% da população brasileira. Então, essa pandemia encolhe distanciamento social. Distanciamento social de um lado, o distanciamento social de outro. UTI de um lado, UTI. E até os funerais também são dramaticamente separados com uma sociedade cruel, escravocrata, que quer e mantém uma guerra permanente contra os pobres. Não é? Então, esse é o primeiro capítulo, a gente explora esses aspectos. O segundo tópico é a questão da fome. A fome a gente aborda em 2 dimensões. Primeiro, nós fazemos uma abordagem do panorama econômico, transitamos no econômico, digamos, a ruptura das cadeias, da economia global, a ruptura das cadeias, o desemprego, e que se agrava naturalmente com muito mais intensidade nos países da periferia, na África, de uma maneira mais trágica, e que também passa a recorrer, passa a exigir, inclusive, mesmo nas economias centrais, um repensamento da própria estrutura econômica. Marco depois pode até comentar isso melhor do que eu. Quer dizer, você começa, a questão que o Estado, que o Jair Nilson menciona, ele começa novamente, como foi na crise de 2008, a intervir pesadamente, mostra de novo a canhestreza, a cegueira, o reacionarismo, o assassinato, o genocídio econômico da Faria Lima, entendeu? Que se manifesta, vejam só, porque você vai para os Estados Unidos, o Trump liberou, como eles emitem a moeda deles, é dólar, 1 trilhão e 900 bilhões de dólares de medidas emergenciais. O Biden repetiu. E aqui no Brasil, essa turma genocida do Paulo Guedes, o que o Paulo Guedes mata mais gente que as armas do Bolsonaro. Eu preciso ter claro essa coisa. As pessoas precisam entender que essa aliança maldita da Faria Lima, porque é impressionante. O orçamento de guerra do ano passado foi de 680 bilhões, com série de medidas, desde o auxílio emergencial até apoio econômico. Esse ano 21 é 40 bilhões. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Isso é genocídio. Isso é genocídio econômico. Entendeu? Então, nós tratamos um pouco dessa questão e voltamos aqui, não vou me estender, a volta do Brasil ao mapa da fome. Aí são os dados da pesquisa da PNAD, mostrando o Brasil volta do mapa da fome, a miséria no mundo inteiro, a fome voltando no mundo. Esse é um dado da Oxfam, 71 milhões de pessoas voltarão para a extrema pobreza. Aqui estão dados que a gente trabalha um pouco do aumento da pobreza extrema na América Latina como um todo, mostrando, digamos, a fome enquanto fome. A queda da renda, olha, o aumento da pobreza na América Latina, dos países, são dados da CEPAL, da situação de extrema pobreza e tal. E que temos o lado dos ganhadores. Veja o que aconteceu, já vinha acontecendo antes. O que mudou, digamos, a tributação, também não dá tempo de tratar,
para a redistribuição de rendimentos. Só o que aconteceu, digamos, entre 2007 e 2017 em 100 países. Quer dizer, a redistribuição foi para as taxas corporativas. Quer dizer, a redistribuição foi para cima, tirando folha de pagamento para finalizar, para, digamos, apoiar, digamos, a receita, a mudança, digamos, nas receitas, mudança para cima, digamos, desse. E vejam as consequências da pandemia. Esses dados são de julho, mostrando o que as grandes empresas, que são os grandes ganhadores, e não são, prestem atenção, que não são apenas as pessoas do setor da saúde, mas são o conjunto dessa economia que vai buscando de cada vez mais financiarizada. E aqui um dado muito interessante de quem foram os grandes ganhadores no ano passado. Toda a questão de comunicação, todas as firmas de comunicação, desse comércio, e um pouco também, naturalmente, as firmas de vacinas, essa coisa toda. Aqui tem não dá tempo, nós não exploramos isso com intensidade, mas é um debate recente sobre as novas modalidades de expressão do capitalismo, que é a ideia do capitalismo de plataforma, do capitalismo de vigilância, como forma de expressão desses novos processos de acumulação, que tem se manifestado e potencializado essa acumulação contemporânea do capital em todas as suas formas. Depois nós tratamos da guerra. Tratamos da guerra e começamos a tratar a guerra lembrando um pouco a Conferência de Yalta, né? Que foi de 4 a 11 de fevereiro de 1945, onde estamos aqui Stalin, Roosevelt e Churchill. E, curiosamente, essa conferência precede, tem a seguinte de Potsdam, onde é firmado o acordo da Segunda Guerra, o acordo de paz, mas os Estados Unidos, que começam, então, vão se transformar na grande potência mundial, explodem a bomba atômica em populações civis. Prestem atenção, nós estamos em fevereiro, em agosto, quer dizer, portanto, todos os acordos de paz, os Estados Unidos faz questão de mostrar que não veio para brincar. Então, explode uma bomba em Nagasaki, outra em Hiroshima, população civil. É o primeiro caso, o Vladimir Putin relembrou recentemente esse episódio no debate com Biden, que foi o primeiro uso de armas atômicas contra países não nucleares que um país, uma potência mundial, que então se constituiu. E lembramos, então, o bombardeio, e lembramos também como muda, de certa forma, que muda alguma coisa em 1949, quando a Rússia, a União Soviética, estabelece o primeiro... Isso parece... O que nós estamos querendo salientar é porque toda vez que falamos de estado de bem-estar, o Spig-Andersen se esquece que, por trás disso, nós tínhamos a União Soviética dominando todo o leste. Esquece, é como se a União Soviética não existisse, a possibilidade, independente de eventuais crimes de Stalin, existia um contraponto que era espalhado por toda a Europa e que, de certa forma, o próprio esforço de guerra já havia semeado na Inglaterra a derrota, o famoso relatório Beveridge, né, de 1942. E aí a gente dá um salto, não podemos tratar de tudo, mostrando como é que nós fomos beber na luta contra o autoritarismo na Constituição de 88, tentando criar, digamos, a primeira coisa de algum grau de organicidade que foi o nosso Estado, dizendo, a ordem social, a ideia de ter na Constituição uma ideia de uma ordem social, e dentro da ordem social um conceito bastante avançado de seguridade social, tentando engatinhar num contexto que foi logo destruído, quer dizer, promulgou o Sarney, o Ulisses promulgou a Constituição, rapidamente o Sarney já começou o desmonte da estrutura de proteção social. Quando tratamos da morte, que é o texto do nosso artigo, eu vou me permitir aqui ler a ideia, as ideias centrais, vou ler um pouco do texto que escrevemos, né? Dizemos assim no nosso artigo: a imprudência do capitalismo de consumo excessivo custou ao planeta e à humanidade uma enorme degradação ambiental e civilizatória, que está na produção dessa crise sanitária, com todas as características de uma pandemia de classe, gênero e de raça.
Estamos citando David Harvey aqui. Desmonta-se diante de todos a hegemonia em relação aos direitos humanos e, entre eles, os direitos sociais como base da compreensão para a dignidade humana. O que resulta da crise sanitária, econômica e social no Brasil, devastado pelo neoliberalismo, conduzido por um governo de ultradireita, que conduz um Estado suicidário autoritário e movimento em torno do nada, é uma realidade perturbadora. O quadro, sem chance de ser ocultado, é que a maioria da população que inspirou e é objeto do discurso de luta por justiça e direitos humanos não é sujeito deles. A guerra civil não declarada, que o país sempre viveu e naturalizou, os genocídios e os massacres e a acumulação de capital garantidos pela mala e pelo medo. Aqui a gente cita Safatli, Vladimir Safatli. Então, vamos chegando ao fim do nosso texto. Como subverter a hegemonia e tornar os direitos humanos uma bandeira ampla da luta por igualdade e justiça social? A tradução liberal de acomodar e disciplinar os direitos humanos por meio de disseminação e valorização dos direitos individuais contidos nos direitos civis e políticos. Entretanto, o aprofundamento mostra sobejas evidências da insuficiência desses direitos para produzir para todos mais justiça e dignidade. A alternativa contra-hegemônica envolve retomar a utopia emancipadora e anticolonial, sob essa perspectiva, acumular forças por um Estado sem indiferença e dirigido pelas aspirações do povo, assim buscar, na inspiração marxista, a primazia dos direitos coletivos, produto da acumulação de todos, chamados direitos econômicos e sociais. Embora urgentes, a experiência, apesar da experiência frustrada do poder através do voto, o caminho para essa conquista de classe permanece em aberto. E vamos terminando, concluindo, registrando observações que havíamos feito antes, que deveríamos lembrar que Frederico Engels nos ensinou algo que qualquer um que reflita sobre o desenvolvimento das sociedades capitalistas não deveria duvidar. Abre aspas, citando Engels. A sociedade burguesa se encontra entre um dilema, ou avanço para o socialismo ou a recaída na barbárie. A humanidade, dizemos nós, atingimos ano passado e agora um momento ímpar. 3 fatos únicos na história do capitalismo contemporâneo ocorrendo simultaneamente. A maior crise econômica desde 29, o preço mais baixo dos combustíveis fósseis e uma economia mundial dependente, e a mais grave pandemia de todos os tempos. E terminamos com uma frase terminamos dessa forma. A humanidade se encontra na encruzilhada do socialismo ou barbárie, ou barbárie se tivermos sorte, como diz Mesaros. O padrão de produção, distribuição, acumulação e consumo hoje existentes nas nações europeias e norte-americanas não é reprodutível para o mundo. Não cabe. A crise ecológica já foi, inclusive, anunciada por Marx no Capital, quando escreveu o Capital sobre o esgotamento. Continuando, se a encruzilhada da humanidade sugere que a alternativa socialista não é só possível, mas também necessária para a sobrevivência da humanidade, este caminho na América Latina passa pela compreensão que a região, voltamos ao começo, ao Simas, possui uma estrutura social erguida a partir dos interesses distintos dos brancos, dos donos do poder político, dos servos e dos escravos. Enquanto na Europa e nos Estados Unidos, a burguesia branca tinha um capital como eixo articulador da economia e da sociedade, os senhores latino-americanos resistiram à instituição de uma relação de trabalho assalariada, pois destituía sua constituição senhorial. Isto fazia com que destinasse seus excedentes comerciais ao consumo de mercadorias coproduzidas na Europa. Assim, confundiam seus interesses com aqueles das elites brancas e europeias e estadunidenses, citando Aníbal Quijano. E concluímos. Simas e Rubino recordam que a agenda colonial produz descredibilidade de inúmeras formas de existência e de saber, como também produz a morte, seja ela física ou através do extermínio, ou simbólica,
através do desvio existencial. Só que esta morte pode ser significada pelas classes subalternas. Para grande parte, cita Rufino, das populações negras, cimas, perdão, da negro-africanas que cruzaram o Atlântico e para as populações ameríndias do Novo Mundo, a morte pode ser lida como espiritualidade e não como conceito oposto à vida. Assim, para a perspectiva da ancestralidade, só a morte quando há esquecimento. E para a perspectiva do encantamento, tanto a morte quanto a vida transgredidas são uma condição de sobrevivência. É esta perspectiva que nos dá esperança, citando Gramsci, para não cair muito mais naqueles estados de espíritos vulgares e banais, a que se chamam pessimismo e otimismo. Superar esses estados de espírito e transcender o pessimismo com a inteligência e o otimismo com a vontade requer lembrar a colonialidade do poder ainda exerce seu domínio na maior parte da América Latina, contra a democracia, a cidadania e o Estado-nação moderno. E eu me permito terminar essa apresentação com uma canção. Espero que dê certo. Deu muito certo, Noronha. Parabéns, Noronha. Você fez uma apresentação maravilhosa do texto e trouxe muito entusiasmo, tão necessário nesse momento a nós, democratas de esquerda, marxista e todos os que resistimos a esse momento. Não é hora, definitivamente, de sermos pessimistas, não é? E esse texto, cada vez que eu releio, eu me congratulo conosco por essa análise tão forte, não é, de esperança e de possibilidade e de, ao mesmo tempo, ousada, não é, de mexer, de lidar com desafios e propor desafios tão importantes. Bom, eu tenho aqui um conjunto grande de perguntas, comentários. Várias pessoas estão no chat elogiando a mesa. Tem a Lígia Bahia, a quem eu mando um beijo, o Eduardo Leucovitz, e várias pessoas que afetivamente elogiam e dizem estarem com muito prazer, muita alegria ver Jair Nilson, Noronha e todos nós aqui nesse lugar. Nessa mesa. E eu vou pedir que vocês... Eu vou fazer todas as perguntas que eu tenho aqui, por enquanto, para que vocês tenham
tomem nota para fazer uma rodada de respostas. A primeira é a Caroline Ferreira Lira, que é uma residente em saúde coletiva lá na CESAL, no Recife, e ela gostaria de saber como você, Marco Antônio, enxerga a problematização das OCIP na concentração desse dinheiro público, visto que ocorre grande desvio dessa verba. É uma pergunta bastante específica para o setor saúde, uma demanda importante, e essa pergunta, então, foi para o Marco. Tem uma pergunta para o Jair Nilson, também da Caroline Ferreira, que diz o seguinte: qual o olhar que o senhor tem na uberização em relação ao futuro do trabalho em saúde pública? A Mariana Amaral, ela é pós-graduanda da saúde pública da Universidade Federal de Minas Gerais, ela pergunta também ao Jair Nilson qual o caminho para recuperar, na militância pela saúde, o caráter revolucionário da reforma sanitária da década de 80. É possível reviver esse momento? Muito obrigada pela contribuição e um grande abraço, ela diz. A Késia Oliveira, ela pergunta também, aqui ela não traz para quem ela está perguntando, fica, eu acho que essencialmente para o Jair Nilson, mas o Noronha e o Marco também podem comentar se sentem à vontade com essa pergunta. A Késia pergunta o seguinte: quais os desafios que o modelo atual organizativo do SUS e o contexto político nos mostra diante das assimetrias entre os municípios? É possível manter uma regionalização potente na configuração atual? Uma pergunta bastante interessante, hein, Kézia? Comentário de Luiz Eduardo Leucovitz, lá do IMS da UERJ. Nosso querido Eduardo pergunta ao Jair Nilson. Jair Nilson, pergunta não, ele comenta: como me alegra ouvir falar de Estado? Esse tema que é cada vez menos frequente nas nossas pesquisas e reflexões. Como me alegra? Então, é um comentário que é importante seja compartilhado aqui. E, em seguida, vem um outro comentário do Paulo Henrique de Almeida Rodrigues, que ele diz o seguinte: como aqui se fala em Estado, e o Jair Nilson está trazendo a questão da financiarização, é fundamental considerar as possibilidades que os BRICS abrem no sentido do fortalecimento do papel do Estado no desenvolvimento e de afastamento da financiarização que graça no Ocidente. É um comentário, né? Mas se alguém gostaria de comentar, o comentário está aberto. Mais uma pergunta para o Paim. Você foi o rei das perguntas, Jair Nilson. Então, essa vem de Fernanda Enloft. Jair Nilson, estamos tentando resistir ao tsunami fascista e neoliberal que devasta o Brasil. Sou da APS e queria que falasse sobre como mobilizar a população para a retomada da luta social e da militância em tempos de pandemia. Eu tenho certeza que você vai mandar militar no SEBS, mas é sua a resposta para Fernanda. Agora vem uma pergunta ao José Noronha. Essa pergunta vem de Lenira de Araújo Maia e faz o que ela chama de provocação inicial. Como retomar, José Noronha, um projeto de Estado que faça frente à financiarização da saúde, mesmo considerando sua existência e poder? E ainda, um projeto civilizatório diante da barbárie. Seguindo ainda um comentário do Paulo Henrique, outro comentário do Paulo Henrique de Almeida Rodrigues, que diz: o problema do desemprego é um problema ocidental que não se coloca no Oriente, onde está a maior parte da população mundial. Nossa análise não pode ser centrada apenas no Ocidente. É um comentário que ele faz, provavelmente, as observações
do Noronha. O comentário do Luiz Otávio Martins Mendonça, que diz o seguinte: excelente avaliação social da crise sanitária e principalmente humanitária da Covid-19, com as nuances das desigualdades sociais. O comentário, também um comentário de Érica Almeida, nossa querida Érica, da Abres, que diz o seguinte: excelente colocação, professor Noronha. Temos uma necropolítica em curso no Brasil. Um outro comentário da Raquel Luísa Santos Moura. Necessárias falas, mestres. Não tem como compreender essa crise sanitária e o momento crítico atual, político, econômico e social. Política econômica e social sem compreensão da crise social do capital que está em curso e a colonialidade e o enxugamento do Estado, braços desse processo. Muito bom comentário, está referido naturalmente às falas dos três. Comentário, Fernanda, também outro comentário da Fernanda Enloft. Certíssimo, Noronha. O auxílio emergencial é vergonhoso. É escolher entre morrer de fome ou por Covid, como disse o Pigato ontem. Por fim, de novo, a Caroline Ferreira Lira pergunta ao Noronha: como você encara essa descredibilidade do projeto de vida e economia comunista, tratado como utopia pela classe burguesa e os seus adeptos? Eu vou repetir. Como você encara essa descredibilidade do projeto de vida e economia comunista, tratado como utopia pela classe burguesa e os seus adeptos? Então, aí está, eu acho que esse comentário final da Caroline, ele também pode ser respondido por todos, e a gente vai, que tal? Mantemos a mesma ordem das falas, primeiro começamos com o Marco, para depois seguir os outros três respondentes. E aí, imediatamente, vamos dar o tempo de resposta, e como foram várias perguntas, e eu fiz a leitura dos comentários de todas as perguntas, me parece que já não há mais perguntas e não abriremos outras perguntas. Então, Marco, por favor. Quanto tempo, Ana? Nós temos ainda 30 minutos, então 10 minutos a 12 para cada um de vocês, antes de fazer as palavras finais, ok? Bem, eu vou tentar responder a pergunta que me foi feita, mas, na verdade, ampliando um pouquinho o escopo dela. Vamos voltar, porque eu acho que fica uma questão que está relacionada com a JOCIP, mas é com uma política permanente de redução do tamanho do Estado, né? E, às vezes, parece meio contraditório. Por que se aplica, em um momento de crise, né, crise estrutural do capitalismo, uma política que é direcionada à redução da participação do Estado e direcionada à redução da participação do Estado na formação da renda agregada e, portanto, indutora de um baixo crescimento permanente, de certa forma, de uma crise fiscal permanente por conta desse baixo crescimento, que é o quadro que a gente vive e que, bem, recebe esse nome pomposo chamado de austeridade. Se a gente pensar em termos de realmente, a gente convive hoje em dia com um capitalismo de baixo crescimento, de redução ativa do tamanho do Estado, mas que ele tem uma contraparte, que é a seguinte: em um momento de crise estrutural, essa política gera uma força permanente em termos de mercantilização crescente de certas tarefas do Estado e de certas políticas que são feitas pelo Estado e que não são direcionadas à acumulação de capital, mas, em grande parte, são direcionadas justamente àquele problema criado pelo próprio sistema capitalista que a gente chama de questão social, mas, ou seja, é a pobreza, o desalento criado ao longo desse sistema. Quando se empurra, né, a necessidade de você aumentar a fronteira de acumulação de capital, né, mercantilizando essas formas, né, vamos dizer assim, de moderação das mazelas criadas pelo próprio sistema capitalista, você incrementa, quer dizer, você aumenta o espaço onde o capital pode se mover
e gerar um processo de acumulação. Mas, de outra parte, você cria uma contradição, né, crescente em relação às mazelas que o próprio capitalismo cria e que, de certa forma, né, o crescimento do Estado, certas tarefas já assumidas pelo próprio Estado burguês, estão aí justamente para dar conta justamente dessas mazelas criadas por esse sistema. Quando isso é desmontado, quer dizer, quando isso é elevado ao seu limite nessa fase tardia do neoliberalismo, por essa necessidade de expandir as fronteiras de acumulação do capital e a mercantilização da vida, você cria um sistema que simplesmente não consegue mais resolver as mazelas que o próprio sistema cria. Né? Não que ele nunca tenha sido alguma vez bom nisso, mas você desmonta os mecanismos que minimamente garantiam a paz social e o mínimo de um sistema que não caminhasse diretamente e com essa velocidade à barbárie. Né? Então, o que a gente está vendo nesse momento, e as JOSIP fazem parte disso, que elas estão relacionadas justamente ao regime fiscal que cria essa tendência permanente a desmonte do Estado, é uma contradição imensa em que o capital empurra a fronteira da sua acumulação para aquilo que ele não consegue resolver e que ele atribui a tarefa ao próprio Estado que ele está desmontando. Né? O que eu estou querendo resumir aqui é que boa parte da minha exposição e o que eu tentei comentar sobre, né, o que está se criando e essa necessidade que vai se criar a respeito de um aumento da concentração e logo, portanto, de um aumento da mercantilização dessas formas que a gente está vendo, a contrapartida disso é a incapacidade desse sistema crescente, a incapacidade crescente desse sistema de dar conta das próprias mazelas que ele cria. Então, a gente também está entrando, né, como a gente já pode ver, em um momento de crescente tensão social, em um momento de que o sistema simplesmente não consegue minimamente dar resposta aos problemas que ele cria, e, portanto, o marco democrático também passa a ser disfuncional para esse sistema. Né? Tudo isso faz parte de um conjunto que a gente está vendo e que as JOSIPs estão incluídas nisso. Né? Sem querer entrar em grandes detalhes, eu acho que a gente não precisa... aqui todos fazem parte desse debate e sabe a grande tragédia que ocorre na gestão dessas JOSIPs Brasil afora. Né? Elas não estão aí para resolver um problema, elas estão aí para gerar uma fronteira de acumulação, né? No momento de crise estrutural do capital e um sistema político que empurra para isso. Só que esse sistema que se cria e da forma como ele está sendo criado não consegue mais conviver com o marco democrático. Ele precisa de uma força extra para justamente calar, né, os conflitos criados pelo próprio sistema. Não é à toa essa ascensão da extrema-direita, e é todo um movimento conjunto. Quer dizer, a gente está entrando numa fase em que esse sistema caminhará para isso, caminhará para o desmonte das condições mínimas de humanidade que ainda existem dentro dele, e, portanto, não tem como conviver também com um regime minimamente democrático e humanitário. Eu acho que essa que é a grande lição em termos de regulação, no fundo, é uma coisa muito mais ampla, é entender que a gente tem que se opor a esse avanço, porque esse avanço leva consigo o mínimo de humanidade que ainda está presente na sociedade que a gente vive. Eu não sei se já é para caminhar para os agradecimentos e para boa noite, mas eu queria agradecer e dar boa noite a todos. Ainda os agradecimentos. Pode deixar rolar um pouquinho mais, ainda temos tempo. Então, beleza. Então, passo a palavra para os demais. Jair Nilson, por favor. Obrigada, Marco. Excelente resposta. E passo para o Jair Nilson, então. Eu quero agradecer as perguntas, os comentários extremamente pertinentes. Não sei se eu vou ter condições de responder a contento cada uma das intervenções que mencionaram na minha apresentação, mas eu queria começar retomando a ênfase na questão do Estado. Vocês veem que, simplesmente, sem se discutir muito claramente as origens do Estado, a definição do Estado como um comitê de negócios da burguesia, o Estado como instrumento de opressão, mesmo sem essas discussões, praticamente a nossa reflexão ampliou por demais. Então, por exemplo, quando essa pergunta é feita sobre as OSIPs, então eu queria lembrar de que as OSIPs, OS, etc., foram arranjos que foram criados através de um governo que se propôs a uma, aspas, reforma do Estado. Eu diria não uma reforma democrática do Estado, mas uma reforma liberal ou neoliberal do Estado.
E as forças que se incomodaram com aquele tipo de tomada de posição e que resultaram, por exemplo, dessas forças, a lei de responsabilidade fiscal, que praticamente sufocou o crescimento do SUS enquanto sistema universal e abriu todas as perspectivas para OS, OCIPs, terceirizações, PPPs, etc., 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 2 partidos políticos acionaram o Supremo Tribunal Federal para questionar a constitucionalidade dessas alternativas. Então, isso para lembrar para vocês de que o Estado não é só governo, que o Estado não é só o executivo. O Estado é o executivo, é o legislativo e é o judiciário. Foram necessários 17 anos para termos uma resposta do Supremo Tribunal Federal. E quando veio a resposta de um ministro, que eu não vou citar o nome, e que foi acordado e apoiado pelos demais, simplesmente disse que as OCIPs, OS, etc., 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 são extremamente constitucionais e que cabem aos candidatos nas eleições apresentarem os seus programas. Então, se tem OCIP, se tem PPP, etc., e ganhou a eleição, tem todas as condições de se fazer, ampliar essas alternativas. Então, eu acho que esse é um exemplo de como funciona o Estado brasileiro, e aí eu estou dando o exemplo com o judiciário. Mas, se vocês se lembrarem, por exemplo, no final do governo da presidente Dilma, quando ela encaminhou um projeto para o Congresso, e o Congresso implantou um jabuti nesse projeto para viabilizar o capital penetrar nos serviços de saúde no Brasil, porque já tinha feito isso em relação aos planos de saúde, mas serviços, laboratórios, pesquisa de reprodução humana, etc., etc., não é? Isto é uma intervenção do legislativo para exatamente ampliar um compromisso com esse capital privado que se expandiu nesse período. Claro que o movimento social, o SEBS, na época, se eu não me engano, estava sob a presidência da Ana Costa e de outras tantas instituições e associações ligadas ao movimento sanitário, tivemos uma campanha chamada Veta Dilma, e ela não vetou, diante da correlação de forças que já se apresentava com a ameaça do impeachment. Então, são 2 exemplos para poder a gente ver o quanto é pertinente a gente retomar a questão do Estado. Eu não sei se com o aparente saudosismo de Eduardo Lecovitch, do nosso querido Dadá, mas eu acho que as reflexões sobre o Estado não pararam no marxismo clássico, não pararam no século XIX, invadiram o século XX, e se nós formos observar estudos mais recentes, nós temos também no século XXI. Então, acho que esse é um ponto, tomando um pouco de emprestada a contribuição de Caroline para pensar na questão das OCIPs. As OCIPs são as mais inocentes dentro dessas PPPs, dentro dessas OS e coisas mais. Em relação à uberização, está muito vinculado aos desdobramentos que nós estamos observando a partir dessas mudanças estruturais que estão ocorrendo em relação à saúde. Então, cada vez mais novos funcionários, entre aspas, uberizados, enfermeiros, eventualmente médicos, outros profissionais que são acionados rapidamente. Essa pandemia também ensinou como é que os setores dominantes captam recursos humanos para poder dar respostas imediatas, depois dispensam como material descartável. Isto é o que se coloca claramente para os estudantes da área de saúde, para os profissionais, no sentido de se darem conta desses processos, entendendo que tendência não é destino, como é que se pode atuar como contratendências em relação a essa questão. Eu não sei, Caroline, se a gente pode pensar ainda num resgate daquele movimento da reforma sanitária dos anos 80. Não tem volta. Cada momento histórico tem as suas próprias contradições e os seus próprios projetos. Agora, eu defendo uma tese, continuo defendendo, que a reforma sanitária, enquanto projeto, enquanto movimento e enquanto processo, está em curso.
com avanços, com recuos, está em curso. E, portanto, os vários atores, dentro ou fora do setor saúde, têm muitas possibilidades de contribuição para a recriação, inclusive, do projeto da reforma sanitária. No tempo que eu era jovem, se falava muito na discussão do socialismo barbárie, mas também entre reforma ou revolução. Eu não diria que o movimento da reforma sanitária foi um movimento revolucionário, foi um movimento reformista. Enquanto tal, conseguiu emplacar algumas mudanças significativas. Mas, nos últimos anos, várias teses, vários livros têm sido publicados até criticando a muitos de nós que tiveram um protagonismo naquela época por termos sido tão reformistas ou por termos ficado tão vinculados ao Estado. Então, eu acho que está na hora de que essa produção, que é recente e que é crítica até mesmo ao que nós conseguimos fazer naquela conjuntura de uma passagem de uma ditadura para uma redemocratização, que se tenha outras possibilidades de construção. Eu diria, Fernanda, que não me considero a pessoa mais indicada para falar como mobilizar a população. A gente tem tentado, né, Ana? O SEBS é uma das formas, a Abrasco é outra, a Abres é outra, a Igreja, pelo menos a Igreja Católica, a CNBB, tem participado muito de muitas dessas manifestações e dessas mobilizações. Então, isso não sai da academia, não se ensina samba no colégio, como dizia o nosso Noel Rosa. Isso vai depender das experiências de vida de cada um de nós, e pela experiência de vida que a gente pode se transformar de um sujeito passivo a um sujeito crítico e irmos além do ponto de vista ético individual e construirmos uma ética coletiva. Muito bem, muito obrigada, Jairnilson. Passando imediatamente aos 10 minutos de resposta do Noronha, do Zé Noronha, para que a gente depois dê a última rodada de despedidas. Noronha. Olha, não teve nenhuma pergunta propriamente dirigida a mim, exceto perguntas, alguns comentários gerais. Entendeu? Eu queria... Uma pergunta da Caroline. Como da Caroline, eu vou entrar na dela, exatamente, que eu vou falar nela. Quer dizer, um pouco a ideia dessa oposição que terminamos o nosso capítulo, é a oposição ao socialismo barbário, porque todo esse debate do Estado, meu querido Jairnilson, meu querido Dadá, que Estado estamos tratando, né? Entendeu? A quem serve esse Estado? Então, eu acho que é preciso trazer as ciências sociais, a sociologia, a política, a história, né? Também não adianta pensar que seremos Tailândia, como que é o Paulo Henrique. Não, cada um tem uma sua trajetória, a latino-americanidade, a tradição cultural. O que tentamos nesse artigo é visitar essas fronteiras da constituição daquilo que somos nós. E isso é nossa história. Essa é a nossa história. Eu acabei de ler Torturado, entendeu? É a história da Chapada Diamantina, da escravidão, da crueldade. Tem que ler Gessé de Souza. O pessoal que trabalha com política de planejamento tem que ler sociologia, tem que ler política, entendeu? Tem que entender, como a Érica diz, o que é escravagismo do ponto de vista dessa dominação sobre o corpo, sobre a mente. Tem que reler Foucault, que nós não relemos, Jairnilson. Entendeu? Tem que ler Foucault, tem que ler a ideia do controle das mentes, esse trabalho da Shoshana sobre o capitalismo de vigilância, quer dizer, como todo o nosso Ocidente está concentrado no NSA, nos Estados Unidos, controlando, e a pandemia ressaltou isso. Eu já fiquei espantado quando usei cartão de crédito para tomar sorvete na Ilha de Marajó. Quer dizer, sabiam que eu estava na Ilha de Marajó há 15 anos atrás, eu não sabe se eu fui à esquina. E os epidemiologistas gostam, porque controlam tudo. Também não vou entrar nesse território que é mais confuso, entendeu? Porque já sabe quem beijou quem, quantas vezes fez não sei o quê. Entendeu? É um pandemia. Tem o controle absoluto sobre os corpos. Então, eu acho que ele tem que começar, porque se a gente começar a entender isso, entendeu? A gente começa... A outra coisa que a gente tem que trazer são os análises de poder e dinheiro. Se não trouxermos para o nosso campo poder e dinheiro, não tem jeito, a análise sobre o Estado ela fica vazia.
Então, nós temos que tratar, quer dizer, como é o exercício de uma classe, de dominância de classe, a luta de classe, com novas características do século XXI. Não é o proletariado formal, aquilo que o Gessé Souza chama de batalhadores, são novas ordens, mas que têm seus espaços. Por exemplo, o Uber, estavam falando de uberização, na Inglaterra agora estão pagando imposto, na Austrália também começaram, entendeu? Quer dizer, tem vários caminhos de luta aí. Então, eu acho que, de fato, para responder, então, a Carolina, eu acho que nós temos o que eu tentei mostrar e que eu me inspirei no Simas, é essa ideia de que nós temos que encontrar os mecanismos de fortalecer as insurgências, a capacidade de mobilizarmos as paixões, recriar a esperança, recriar a possibilidade de construirmos um futuro, que nem quando começou o Fórum Social. Um novo futuro nós podemos vencer, mas tem que ser pela insurgência, tem que ressignificar a vida, tem que combater a necropolítica no cotidiano, que nem os negros estão fazendo, que nem os LGBT estão fazendo, cada um de nós, mas convergir num momento de resistência, é uma resistência política. Podemos construir entre o socialismo e barbárie, podemos tentar construir um Estado social, mas sem luta política não tem, porque nós ocupamos franjas do Estado. Como o Gessé, de novo citando o Gessé, me perdoem, os poucos avanços que tivemos foram franjas que foram rapidamente derrotadas. Quer dizer, Vargas caiu, Vargas I caiu pelos seus méritos, não pelos seus deméritos, Vargas II caiu, Jango caiu, Ulisses caiu, Lula caiu, entendeu? Então, qualquer franja, qualquer coisa que dê cidadania, essa aliança entre a Faria Lima, a burguesia, essa classe média colonizada, entendeu? É uma coisa impressionante. Tem uma cena, para concluir, eu tenho dois aspectos. Concluir, eu acabei de ler o Torturado ontem, e tem uma cena muito interessante, eu vou fazer, é um spoiler, mas não acho que não altera, é um spoiler. Quando os negros, a fazenda já foi fracionada toda, e já tem um outro proprietário, eu não vou fazer o spoiler completo, não. O livro é muito bom. Aí chega a nova dona da terra, bate na porta da Salu com um pastor. E lá era a casa de Jaré. Ali era uma casa de Jaré, fazia as festanças do Jaré, Jair Nilson. Então, chega com um pastor, ela bota para correr, entendeu? Porque é a nova dominação, quer dizer, a nova apropriação das religiões evangélicas. Então, se nós não enfrentarmos essa coisa, não ressuscitarmos o que o Simas diz, as encruzilhadas, os terreiros. O Simas tem uma frase maravilhosa: temos que formar terreiros. Ele diz assim, o sambódromo aqui no Rio é uma estrutura muito feia, mas quando a escola de samba se forma, entra na avenida, aquilo vira um terreiro. Tem um viaduto, um subúrbio aqui do Rio, que é em Madureira, tem um viaduto de Madureira embaixo. O Marco conhece o viaduto de Madureira. O Marco do viaduto de Madureira roda um samba, e diz assim, quando é que ele começa a rodar samba? Agora, com a pandemia, essa porra acabou, então não tem o que... Olha só, a pandemia... Então, ali isso também se constitui um terreiro. Então, essa ideia de juntar essas forças, senão nós não derrotaremos a necropolítica, não derrotaremos. Agora, uma nota de rodapé que está falando de OCIP, não sei o quê. No nosso artigo, há horas tantas, os que acompanham aqui certamente são companheiros de jornada, nós afirmamos que a incompatibilidade do sistema misto de saúde, de planos dos 25%, é incompatibilidade. Nós voltamos a ousar dizer que a oitava estava certa. Não há possibilidade desse sistema misto, não há viabilidade financeira, porque será espoliador sempre. Entendeu? Essa questão do socialismo, do Estado social, de ampliação, e não há, Lígia Bahia, se estiver assistindo a gente, sabe disso melhor, não há possibilidade de aumentar o gasto em saúde sem invadir o gasto privado, não há possibilidade. A gente tem que refletir por discutir Estado, tem que discutir a política de saúde real. O Marco Antônio falou desse segmento que suga e oprime, porque ele precisa matar. A pandemia, nesse sentido, é funcional.
A pandemia, nesse sentido, é funcional. Precisa matar e matar com bala também. Bolsonaro quer armar para matar pobre com bala, gente. Então, meus comentários, assim, acredito sim, mas para isso, para fazer essa terceira via, tem que acreditar no socialismo. Se não acreditar no socialismo, a gente vai para a barbárie. Aí, acreditando no socialismo, a gente consegue encontrar uma terceira via e juntar essas forças vivas, né, das quebradas, dos encantados, e despertá-las e fazê-las possuí-los e levar para o futuro de um país cada dia mais generoso, sair dessa tragédia que nos assombra. Mas o Lula está solto, vem aí. Aliás, com a virada do STF, né? Bom, então, nós temos aqui as perguntas respondidas, o Noronha nos trazendo a encruzilhada, mas a encruzilhada do encontro, ou da criatividade, e todas as brilhantes respostas que Jair Nilson, Marco Antônio trouxeram. Eu devolvo a palavra ao Marco Antônio para que ele possa despedir. Nós estamos muito pontuais, faltam 5 minutos para terminar o nosso horário. Cada um de vocês, então, vai ter 1 minuto para fazer as suas despedidas e agradecimentos e colocações finais. Marco. Bem, rapidinho, agradeço mais uma vez o convite, boa noite a todos, agradeço por todos que estão acompanhando a gente até essa hora e quero compartilhar aqui minha imensa satisfação de fazer parte de uma mesa com espíritos tão novos e tão alegres e ainda tão dispostos a brigar por esse mundo que a gente está, né? Apesar dos pesares. Saio contente, saio rejuvenescido aqui, apesar de ser o mais novo da mesa, saio bem rejuvenescido dessa mesa. Obrigado a todos. Talvez você tenha aprendido que idade não tem nada a ver, né, com o pique, com a juventude para a luta, né? Foi a grande lição. Aqui, Marco, nós também ficamos muito felizes com sua chegada e, por certo, com sua adesão à nossa luta. Jair Nilson. Eu queria reiterar o agradecimento àqueles e aquelas que nos acompanharam nessa discussão, também em relação à organização do Congresso e a direção da Abrasco, e lembrar um pouco uma díade do medo e da esperança. Muitos de nós, pelo menos os mais velhos, se lembram que, há algumas décadas atrás, se disse no Brasil que a esperança venceu o medo, e que, na época, para muitos, parecia que isso se tratava de um marketing dos responsáveis por uma determinada campanha. Eu quero insistir hoje aqui, nesse finalzinho, dizendo que o medo e a esperança compõem um par na filosofia. Se vocês forem observar um texto muito bonito do Renato Janine Ribeiro sobre Thomas Hobbes, vão ver que mesmo em Hobbes estava lá a esperança junto do medo. E, recentemente, este ano, talvez até para insistir um pouco com o Dada, está sendo publicado um livro do Paul Singer, não, do filho do Paul Singer. Eu conheci o Paul Singer, o André nem tanto. O André Singer, com outros colegas da USP, cujo título é exatamente, o título do livro é Estado e Democracia. Então, é um texto muito claro, ajuda muito aqueles que querem começar e que não têm uma formação, como nós também não temos, nem tínhamos, quando começamos a discutir Estado, governo e políticas sociais de saúde. Vamos continuar estudando, mas, sobretudo, atuando. Como dizia o Amílcar Cabral, poeta e revolucionário de Cabo Verde, pensar para agir e agir para pensar melhor. A Ana está com o microfone desligado. Pronto, aqui agora. Noronha, você agora com suas palavras finais. Não, eu queria dizer primeiro, me associar também a Jair Nilson, agradecer particularmente ao Tanaka e a Rosana Onoco e a comissão científica que propiciou esse encontro. Enfim, lamentar a gente estar nessa situação. Eu gosto muito
A gente precisa se ver, se abraçar, se tocar, a gente precisa se... Aliás, vai ter uma conferência que causou grande tumulto, que eu recomendo fortemente, do Franco Berardi, que é o enigma do beijo, quer dizer, por que o corpo se torna estranho também. Acho que a gente tem que frequentar esse pessoal, de vez em quando me dá vontade de sacudir esse pessoal, os nossos estruturalistas, dá vontade de dar uma sacudida neles, assim, entendeu? Para baixar alguém ali, eles ficarem um pouco mais molengos. Mas, enfim, então, essa coisa. O Marco Antônio, eu comecei a conviver com o Marco já no Esforço Saúde Amanhã, é um economista brilhante da nova geração, é uma geração da UFRJ bastante importante, estão espalhados pelo Brasil todo, como se fosse uma organização quase, entendeu? Então, é uma geração importante. E Jair Nilson é meu companheiro de travessia, então, sempre a Jair Nilson e Ana são companheiros de longa data, e Rosana e todos, obrigado por permitir esse convívio e essa mesa. E a gente sempre aprende, né, Jair? Entendeu? A gente sempre aprende, Marco, a gente sempre aprende um pouco e a luta continua, a vitória é certa. Adiante, pois. E lembre, ali primeira, para quem não sabe, para as pessoas que eu esqueci que tem gente assistindo que não sabe. Ali primeira morreu jovem, um venezuelano, é um cantor venezuelano, chavista, morreu jovem, não sei se foi ainda com Chaves ou não, e que faz aquela canção maravilhosa de ressignificação da vida e de lembrar os nossos mortos são vivos. Esse é o encantamento que o Simas traz. Nossos mortos são vivos, quer dizer, nossos mortos são vivos. Nossa história é nossa alma, nossos negros, nossos índios, nossos pardos, nossos mestiços e nossos exilados também, somos tudo isso que somos. É aí que está a nossa força e nossa vitória. Obrigado mais uma vez a todos, Jair, Marco, Ana, muito obrigado por esse convite. Obrigada a todos vocês que nos brindaram aqui com essas maravilhosas reflexões e palestras e contribuições para essa mesa. Eu quero fazer aqui um comercial do nosso capítulo do livro, Noronha, que está na livraria da Claxo, só baixar, é um livro virtual. Ele é produto de um GT de Ciências Sociais em Saúde, e então vocês podem não só ver o nosso capítulo, como um conjunto de produções de vários latino-americanos sobre a pandemia, sobre Latinoamérica, enfim. Agradecer também a Rosana, a própria Gulnar e a Brasco por essa oportunidade de estar aqui com vocês. E eu tive muito prazer de reencontrar vocês, mesmo que virtualmente, e me alinho com Noronha, que o bom mesmo é que a gente possa, daqui a pouco, se encontrar e poder fazer aquilo que a gente merece, né, Jair Nilson? Prosear, tomar um bom vinho e dar bons abraços e gargalhadas. Muito obrigada, gente. Muita luta pela frente e podemos encerrar a mesa nesse momento. Obrigada.